Olá a todos, o meu nome é Sara Oliveira e antes de começarmos o vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal. Portanto, o que significa que o contacto que é feito através para o estrangeiro, através dessas antenas, deixou de existir. Apenas outros meios menos sofisticados, neste momento, estão a dar informação em direto do que se passou no World Trade Center, porque as antenas e todo o material de transmissões que existia no último andar desse edifício, no 115º andar, desse edifício 14º andar, estão neste momento destruídos. Mas afinal, o que levou ao ataque de 11 de setembro de 2001 foi um dia que marcou a história para sempre em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos da América. Nesse dia, foram 4 os ataques em simultâneo com aviões sequestrados. Os 2 aviões Boeing 767 que embateram contra as conhecidas e memoráveis Torres Gêmeas. Um foi o 757, que embateu no Pentágono, que é o principal centro de comandos dos Estados Unidos da América. E por último, um outro, 757, que caiu logo após, quando os passageiros enfrentaram os terroristas. Infelizmente, nesse dia, morreram cerca de 2.996 pessoas de 62 países e 6.000 pessoas ficaram feridas, sem se falar na perda de milhões em prejuízos. Mas quais foram os motivos e as consequências destes ataques? Uma organização chamada Al-Qaeda foi responsável pelo ataque e está envolvida atualmente na guerra da Síria. Na altura, esta organização era liderada pelo terrorista mais procurado pelo governo dos Estados Unidos da América, Osama Bin Laden era o seu nome. Este já era conhecido muito antes do ataque de 11 de setembro de 2001. A 7 de agosto de 1998, caminhões-bombas explodiram em 2 embaixadas dos Estados Unidos na África, Nairobi, capital do Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia. A data dos ataques teria sido escolhida por Bin Laden por ser aniversário da chegada das tropas dos Estados Unidos na Arábia Saudita na Guerra do Golfo em 1991. Este ponto é muito importante para compreendermos os motivos da Al-Qaeda no ataque de 11 de setembro aos Estados Unidos. Um dos motivos alegados pelos terroristas no 11 de setembro era a presença dessas tropas no território da Arábia Saudita. Este país é guardião das 2 cidades sagradas do Islão, tornando-se assim intoleráveis na presença de infiéis. Um dos motivos do ataque de 11 de setembro, ditos pela Al-Qaeda, foi a aliança que existia entre os Estados Unidos da América e Israel desde 1973. Israel tinha como principais inimigos os fundamentalistas muçulmanos na região, causador de uma política de genocídio contra os palestinos, população árabe e população muçulmana. As diferentes intervenções dos Estados Unidos da América, diretamente e indiretamente no Médio Oriente, em países de maioria islamistas, como a intervenção da ONU na Somália e o apoio dos Estados Unidos ao governo egípcio em reprimir a Irmandade muçulmana, os Estados Unidos foram vistos como intervenientes em prol do seu próprio interesse em detrimento das populações locais. O presidente George Bush, após o ataque, exigiu do governo do Afeganistão que expulsasse a Al-Qaeda do seu território e extraditasse Osama Bin Laden para ser julgado. O Afeganistão era o esconderijo do maior terrorista de todos os tempos e era liderado por um grupo de terroristas chamado Talibã, também de origem fundamentalista, de orientação sunita, e que é muito lembrado por obrigarem as mulheres a utilizarem a burca. O Talibã chegou ao poder no Afeganistão em 1990, após expulsarem os soviéticos, contando com a ajuda dos Estados Unidos. É importante saber que o Talibã não é um grupo árabe. Os afegãos são de origem persa, mas obviamente que o Afeganistão recusou e os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados britânicos, começaram a operação militar no Afeganistão em 7 de outubro de 2001. A operação militar que dura ainda até hoje e conta com a autorização da ONU, que aprovou a decisão por unanimidade, que contou com votos a favor da China e da Rússia. Foi estabelecida uma força da OTAN, um governo afegão provisório e forças de 43 países diferentes operaram ali e mostraram o impacto do 11 de setembro. Após o início da guerra do Afeganistão, George Bush criou o termo Eixo do Mal para se referir ao Irão, ao Iraque e à Coreia do Norte, pois eram países que apoiavam o terrorismo e procuravam armas de destruição em massa para serem utilizadas contra a população dos Estados Unidos.
Esse termo, eixo do mal, ajudou na forma da guerra ao terror, expressão que George Bush utilizou em setembro de 2001. E foi com essa política que invadiu o Iraque em 2003 e sem autorização da ONU, na qual muitos chamam de Operação Ilegal. Mas bem, o avião que caiu teria sido abatido? O Pentágono teria sido atingido por um míssil? Especialmente a tese que diz que os ataques foram um inside job, uma obra internada realizada pelo próprio governo dos Estados Unidos da América para terem uma desculpa para poderem investirem na indústria bélica e conseguirem assim invadir regiões estratégicas. Vários desses argumentos sobre os ataques já foram refutados, outros ainda aí estão. E o facto é que atualmente o mundo ainda vê os prejuízos daquela terça-feira. Além disso, e para finalizarmos, o 11 de setembro motivou o Patriot Act, uma lei que ainda está em vigor e autoriza o governo dos Estados Unidos a elevar os sistemas de vigilância. E tu, o que achas que está por detrás do terrível ataque do 11 de setembro? Contamos contigo no próximo vídeo. Até mais!